O meu... Fala. Pronto. Agora pegou, ainda não... Bom dia a todos, desembargadores, procuradora de justiça, defensora pública, advogados, servidores, secretários, assessores, polícia militar, a todos que estão presentes, resumindo, e os que estão de forma virtual, estão online. Declaro aberta a 40ª sessão do dia 30 de outubro do ano 2024, desta terceira Câmara de Direito Privado, e que Deus os proteja durante toda a sessão. Assim o faço pela existência de quórum. Amém. Todos aprovam a votação da ata da sessão anterior? Pela aprovação. Declaro aprovada a ata. Leitura dos adiados retirados, que será realizado pela secretária Lorena. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Um 154 da pauta, 063-3573, dígito 40.2020.8.06.0000, um agravo de instrumento. 200 da pauta, 011-2992, dígito 29.2018.8.06.0001, apelação cível. 281-0054-083, dígito 39.2021.8.06.0029, agravo interno. Pronto? Terminada a leitura dos processos, vamos agora para as sustentações e deixar os de vista para depois, ao final. O número de ordem 246. Doutora Ana Beatriz Ricardo Gomes. E aqui é Iandara Alves Reis. Iandara. Agravo de instrumento de número 063-104-846-2024. Da primeira Vara Civil da Comarca de Eusébio. Relatoria de Paulo de Tarso Pires Nogueira. Dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispenso. 15 minutos para a sustentação. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu inicio cumprimentando a excelentíssima desembargadora presidente, desembargador relator, doutor Paulo de Tarso, demais desembargadores dessa corte, colegas, aqui presentes, servidores. O processo em questão trata-se de um agravo de instrumento, na qual se discute 2 pontos da decisão proferida no juiz de primeiro grau, que são eles a majoração dos alimentos de 5 para 10 salários mínimos e a determinação de indenização referente ao valor integral de um veículo financiado, bem comum do casal e que foi retomado pelo banco. Excelências, a priori, né, nós temos que, é de notório saber conhecimento, que a decisão que fixa alimentos, ela deve observar o princípio, o trinômio da possibilidade, necessidade e proporcionalidade, o que, de fato, não aconteceu na decisão agravada. O agravante, o senhor Francisco, ele é autônomo, pai de 5 filhos, sendo as 2 do processo e outros 3 de relacionamento anterior. O senhor Francisco, ele teve seu rendimento afetado durante o ano de 2023, decorrente de um infarto e de outras situações que levaram ao encerramento das suas atividades empresariais.
durante o ano de 2023, todas essas informações e essa demonstração da incapacidade financeira foi demonstrado nos autos do processo, comprovados, porém o juiz de piso se manteve inerte, né? Inclusive foram feitos vários pedidos no decorrer do processo sobre a alienação dos bens para partilha, só que não houve nenhuma manifestação do juiz, que inclusive majorou, né, os alimentos. Todo o patrimônio do seu Francisco ele foi demonstrado nos autos, com a quebra do sigilo que foi concedido no processo. Inclusive, foi juntado extratos e contratação de empréstimo para ele conseguir pagar o valor que foi determinado inicialmente de R$ 7.060, no qual ele não estava conseguindo pagar, somado às parcelas de plano de saúde e mensalidade escolar, que totalizavam em torno de R$ 10.000 por mês, sendo a renda do São Francisco uma média de R$ 20.000 por mês. É importante mencionar que no início de 2023, o São Francisco teve sua prisão civil decretada, decorrente de uma ação de descumprimento de sentença que previa o pagamento das parcelas de financiamento do imóvel e do veículo que a agravada fazia uso exclusivo. Ele permaneceu com esse mandado de prisão aberto por 2 meses, que só foi revogado após a ordem de concessão de habeas corpus por essa colinda turma, no qual também entendeu que a adequação do valor dos alimentos seria a melhor alternativa para o caso. No entanto, mesmo após toda essa comprovação, o juiz dobrou o valor da pensão alimentícia. Por outro lado, nobres julgadores, nós temos uma mulher, né, agravada, a senhora Iraci, 31 anos, plenamente capaz, empresária, que na época da separação possuía 2 lojas, hoje gerencia 5 lojas de confecção, de moda feminina, ostenta uma vida de luxo nas redes sociais, né? No entanto, apesar dessas características, a senhora Iraci tem, durante todos esses 2 anos do processo, se esquivado de ajudar a custear as despesas das filhas, atribuindo, né, esse encargo apenas ao senhor Francisco. É importante mencionar, e aqui eu peço licença, que dentre as despesas que a senhora Iraci coloca no processo, que faz parte, né, que ela diz fazer parte das despesas das crianças, estão despesas com piscineiro, jardineiro, 2 funcionárias do lar, alimentação e outras despesas que ela anexa integralmente para serem custeadas em favor de 5 pessoas, pois na residência residem 5 pessoas. A filha mais velha, da agravada de um outro relacionamento, bem como seu atual companheiro, além da agravada e das suas 2 filhas que gira esse processo. Enquanto isso, excelências, o senhor Francisco, enquanto a senhora Iracela tem se privado, né, tem se deixado de ajudar nessas despesas, o senhor Francisco se vê numa situação muito complicada, porque além de ter, né, tido esse revés financeiro na sua capacidade financeira, devido ao infarto e outros motivos alheios à sua vontade, o valor que ele destina hoje para as crianças é o valor de 5 salários mínimos, plano de saúde e despesas escolares, que somadas alcançam o patamar de quase R$ 10.000 por mês, e não tem conseguido adimplir as mensalidades escolares dos seus outros 3 filhos, que vem acumulando uma dívida de R$ 30.000, né? Inclusive o seu filho mais novo não conseguiu fazer a matrícula na escola privada por conta desse inadimplemento, tendo que alterar o seu padrão para ir para uma escola pública. O São Francisco, em nenhum momento, ele tenta se eximir da sua obrigação, né? Ele reconhece, sabe dessa obrigação, mas faz imperiosa, para que nós tenhamos uma decisão justa, o rateio dessas despesas de forma igualitária
para ambos os pais, que têm o dever e a obrigação de sustentar a sua prole, principalmente né, devido a essa obrigação familiar solidária e a caracterizada situação de exploração que ele vem sendo compelido, né? Como já foi dito, o senhor Francisco vem sendo compelido a custear as despesas de uma casa que tem 5 pessoas, as despesas integrais, além das despesas exclusivas das crianças. Nesse entendimento, nós entendemos que o valor de 10 salários mínimos, que corresponde a R$ 14.120, corresponde a mais de 70% da renda mensal do genitor, se mostra excessivo e desproporcional. Quanto à indenização do veículo, cumpre mencionar que o veículo estava alienado, não tendo o casal propriedade do bem, somente a posse, e somente as parcelas pagas seriam objeto de partilha, considerando que a propriedade do veículo é do banco e não do ex-casal. De outra sorte, não se pode falar que é culpa exclusiva do agravante quanto ao perdimento do bem, considerando que, por ser bem de família, teria agravado também a responsabilidade na quitação deste, principalmente porque o veículo ficou sobre seu uso exclusivo. Há de se considerar também que, durante todo o curso processual, o agravante informou não só suas condições financeiras ao juiz de piso, mas teve diversas tentativas de venda, tanto do automóvel quanto do imóvel, para poder fazer a partilha dos bens, fato que foi sempre negado pela agravada, uma vez que apenas usufruía dos bens, mas sem contribuir com as despesas. No entanto, né, caso o entendimento dessa corte seja diversa a resignação quanto à inexistência da indenização, uma vez que o bem foi perdido de forma solidária, roga-se pela que a quantia seja fixada referente às parcelas pagas. Foram 6 parcelas pagas do veículo. Por fim, considerando todo o exposto ante a incapacidade financeira do alimentante, a condição financeira da agravada e o dever solidário dos pais ao sustento da sua prole, pugna-se pela reforma total da decisão agravada, reduzindo o valor da pensão para R$ 6.500. Só um ponto, que as despesas totais das crianças, após o rateio das despesas integrais da casa, juntamente com as despesas exclusivas e outras que incluímos na tabela de gastos que julgamos necessária, nós alcançamos uma quantia de R$ 9.431 mensais, que sustentaria todas as despesas necessárias e urgentes das crianças. Valor esse que deve ser dividido, né, entre ambos os genitores. Pede-se ainda também pela revogação da indenização referente ao veículo financiado. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Bom dia. Não aumenta nada. Ou usa o fone. Ai, a outra parte vai. Não, porque não está. Então, retifique e volto. Doutora, dispensa a leitura do relatório. Sim. 15 minutos para sustentação. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes, a terceira turma. Inicialmente, gostaria de parabenizar o desembargador Raimundo Nonato pelo brilhantíssimo trabalho desempenhado, né, à frente ao Tribunal Eleitoral. Saúdo a todos os integrantes da presente Câmara, desembargador relator, Paulo de Tarso, doutor Lucídio, e os demais presentes, ilustríssimos representantes do parquê. Antes de adentrar ao mérito, eu preciso destacar um ponto. Esse presente agravo, o mesmo objeto do presente agravo está em discussão ainda, pendente de matéria de embargos de declaração em primeiro grau. E a decisão, os efeitos desse embargo, ele tem o condão de alterar de maneira sensível a decisão embargada, de sobremaneira que todo o objeto, né, do agravo da colega sobre a indenização do carro e sobre os alimentos, elas ainda estão pendentes de discussão, então vai afetar o presente agravo. Então, preciso trazer essa prejudicial inicialmente. Tá?
Em segundo lugar, esse processo ele está com segredo de família e eu vou trazer alguns elementos delicados, se possível, puder cortar a transmissão do YouTube, tá bem, presidente? Então, pronto. Passando para a questão inicial, né, embora difícil, porque são muitos detalhes,